Fala pessoas, Matheus Renan aqui, de volta depois de muito tempo. Eu sei que eu tinha prometido continuar regularmente com os vídeos, peço desculpas por não ter cumprido essa promessa. Eu sei que eu sempre volto depois de muito tempo e sempre prometo a mesma coisa, nunca cumpro, mas dessa vez eu pretendo manter uma regularidade, uma disciplina, organizar os afazeres do dia a dia e manter uma rotina semanal de postando vídeos, tá certo? É, Preferencialmente às sextas-feiras, às vezes aos sábados, eu estou decidindo ainda, mas eu espero que vocês dêem um voto de confiança. Dessa vez eu quero voltar com tudo, ter essa disciplina mesmo e postar semanalmente com frequência os vídeos aqui no canal, tá? Tô animado. Eu percebi que um dos últimos vídeos que eu postei teve mais de 700 visualizações. Eu fiquei impressionado. É um número muito satisfatório. Então o canal ele tem sim chances de crescer. Então eu tô voltando agora, tá certo? Toda semana eu vou postar um vídeo. Dessa vez é para valer. Toda sexta-feira, preferencialmente. E hoje eu trouxe um caso simples, rápido, mas bastante curioso, bastante intrigante, que tem muito a ver com o tipo de assunto que eu trato aqui no canal, que eu trago, que são esses casos mais curiosos, que despertam as dúvidas, mistérios, é, curiosidade, né, sobre o que é que aconteceu, que história foi essa, o que foi que aconteceu naquela situação. E um caso simples para a gente poder voltar aos poucos com o canal, tá? Para voltar no melhor estilo, mas sem muitos detalhes, sem uma história muito longa, tá bom? Eu vou verificar inclusive como é que fica a média de duração dos vídeos, tá certo? No vídeo de hoje eu vou contar a história de Rosa Dainelli e os seres sorridentes. A Rosa Dainelli, pessoal, ela era uma senhora de 40 anos de idade que vivia lá em Arezzo, que é uma região da Itália, ali próximo da Toscana, tá certo? E esse caso ele se passa no ano de 1954, tá bom? É uma comuna, Arezzo é uma comuna italiana, e essa história se passa mais especificamente no povoado chamado Senina, tá certo? Numa região ali de bosque, numa fazenda, um lugar bem isolado, né? Bastante isolado, assim, de um povoado maior, de muitas pessoas, né? Só a título de curiosidade, eu pesquisei e descobri que em janeiro desse ano foi feito um censo demográfico na região e constou que havia aproximadamente 96.500 habitantes. Então você imagina em 1954, né, a quantidade de pessoas deveria ser menor ainda, né? Então um local muito isolado e aconteceu numa fazenda, então com poucas pessoas. A gente está falando da década de 50, era uma comunidade ali que não tinha muito acesso às tecnologias da época, não tinha acesso a referências artísticas, cinematográficas, literárias, culturais em geral, que pudessem alimentar a imaginação das pessoas que acabaram de alguma forma se envolvendo nessa história que eu vou contar hoje, principalmente da nossa protagonista da história, tá certo? Arezzo, né, que é a localidade mais próxima, ela tinha em janeiro desse ano cerca de 96.500 habitantes. Então, como eu disse, o local e a época eram tais
que ali não tinha, essas pessoas, as pessoas que ali viviam não tinham um grande contato com tecnologias e com referências culturais que pudessem fazer essas pessoas pensarem em extraterrestre, por exemplo, como eu vou poder contar para vocês, explicar. Todos esses fatos, né, é o que a gente tem que levar em conta para poder contar a história de hoje. Então, a dona Rosa Lotte Dainelli, ela tinha 40 anos de idade na época, era uma senhora católica, mãe de família, mãe de 4 filhos, uma senhora humilde que tinha uma vida simples, muito religiosa, muito católica e morava com toda a sua família numa fazenda chamada A Colina, que ficava no meio de um bosque, ou seja, um local realmente muito isolado, como eu já expliquei, tá certo? Ela morava com seu marido e seus 4 filhos. A dona Rosa, ela era muito católica, muito religiosa, e ela sempre frequentava a igreja e sempre ajudava a igreja que ela frequentava, limpando o ambiente, ajudando em festividades religiosas, católicas. Então ela sempre era muito participativa, muito ativa na vida da comunidade que frequentava aquela igreja. Então tinha uma festividade, ela se juntava com outras pessoas para organizar os preparativos, esse tipo de coisa, tá? Essa história de hoje aconteceu no dia 1º de novembro de 1954. 1º de novembro, para quem não é familiarizado, no calendário da Igreja Católica é o dia da festa de Todos os Santos, que acontece logo antes do dia dos fiéis defuntos, né, que a gente chama de finados aqui no Brasil. Então, naturalmente, era um evento, uma ocasião de uma grande celebração festiva, solene da Igreja Católica. E, naquele dia, né, como de costume, a Dona Rosa, ela iria participar dos preparativos ali para a missa, que seria celebrada mais tarde, e assim por diante. Ela acordou, como de costume, às 6 horas da manhã, preparou o café da manhã para os filhos e saiu, e iria sair rumo à igreja. Mas antes, ela levou um ramalhete de flores, porque ela passaria primeiro em um cemitério para deixar no túmulo de um parente, falecido naturalmente, e ela também se arrumou, se vestiu com as melhores roupas que ela tinha. Era um evento muito importante, uma festa da igreja para uma pessoa daquela época italiana, religiosa, católica como era ela. Então era muito importante. Então ela colocou as melhores meias que ela tinha e o melhor par de sapatos que ela tinha. Até então era apenas mais um dia rotineiro. Ela fazia esse tipo de coisa com frequência. Acordava muito cedo, preparava o café da manhã para os filhos e ia para a igreja para se engajar nos preparativos das festas. Só que naquele dia aconteceu uma coisa extraordinária, literalmente extraordinária, uma coisa que absolutamente incomum, que marcou a vida dela para sempre e a tornou assim famosa mundialmente, pelo menos no mundo da ufologia, né, dos relatos misteriosos envolvendo supostos contatos com seres de outro planeta. Quando ela estava saindo de casa, um pouco apressada, né? Como ela ainda ia passar no cemitério, aconteceu que ela avistou uma, uma estrutura, uma máquina em formato de 2 cones sobrepostos. Essa estrutura tinha uma cor meio marrom, levemente marrom, e quando ela refletia a luz do sol, parecia dourada. A dona Rosa, ela avistou essa estrutura caminhando na trilha que ela estava seguindo para poder chegar ao cemitério e depois passar pela igreja. Acontece que naquele momento, quando ela estava caminhando na trilha e avistou essa estrutura, essa máquina, ela estava com as meias e os sapatos nas mãos, além do ramalhete de flores, porque na noite anterior havia chovido e a trilha estava enlameada. Ela não queria sujar as peças de roupa, então ela foi descalça, segurando as meias, os sapatos e o ramalhete de flores, e avistou essa estrutura. Uma estrutura no formato de 2 cones sobrepostos, que refletia a luz do sol, ficava parecendo dourada e que tinha uma cor marrom brilhante.
Num primeiro momento, o que é que ela pensou? Que se tratava de alguma máquina pertencente a uma empresa que estava ali na região começando a instalar energia elétrica naqueles dias, por aqueles dias. No primeiro momento foi isso que ela pensou. Então ela ficou curiosa, mas não assustada no primeiro momento. Ela pensava que fosse alguma máquina relacionada à distribuição de energia que estivesse sendo utilizada para os postes por aquela empresa. Mas não deixava de ser uma coisa curiosa, mesmo que se fosse isso que ela estava pensando, não era, como a gente vai ver, ela foi se aproximar para ver do que é que se tratava, era um objeto diferente. Então ela chegou a cerca de 5 metros de distância desse objeto, ficou ali encantada com aquele objeto que ela não sabia do que se tratava direito. E aí ela percebeu que essa estrutura, essa máquina, tinha por volta de 2,5 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E tinha uma pequena porta que parecia uma espécie de escotilha. Ela olhou para dentro dessa escotilha, dessa pequena porta, e observou que dentro dessa escotilha tinha, dentro do objeto em si, havia uma espécie assim de duas cadeiras, dois assentos, por assim dizer. E esses assentos, eles eram assentos pequenos, que ficavam assim com uma placa iluminada. E além disso, tinha pequenas janelas com luzes semelhantes a olhos de um boi, de acordo com o que ela disse. Então, ela achou aquilo tudo muito estranho. Ela estava provavelmente tentando entender como é que aquele objeto supostamente poderia servir para distribuir energia, porque foi o que ela pensou no primeiro momento, que pertencia à empresa de energia elétrica. Então ela foi olhando ao redor para ver se encontrava os funcionários da empresa, porque o que ela pensou é que se tratava de um objeto de trabalho da empresa. E aí, quando ela olhou ao redor, ela começou a ouvir um barulho nos matos ali da região, como se um animal tivesse rondando ali, escondido no meio das folhagens, né? Espreitando entre as folhas. E aí ela se deparou nesse momento com algo que a deixou atônita, aterrorizada. Ela se deu de cara com dois seres que, de acordo com o que ela dizia, não eram desse mundo. Eram dois seres humanoides, pequenos. Alguns relatos da internet dizem que eles tinham 1 metro ou 1,5 metros de altura, que ela até poderia pensar que eles eram crianças, mas eles tinham feições, né, traços de expressão que aparecia que representavam que eram pessoas mais velhas, pessoas, entre aspas, mais velhas. Mas o traço mais marcante que, assim, marcou essa história é que eles pareciam estar o tempo todo sorrindo. A feição deles era de um sorriso constante, como se eles estivessem o tempo todo sorrindo. Mas evidentemente, flagrantemente, não eram seres humanos, não eram pessoas, seres humanos comuns, pessoas normais. Pareciam seres de outro, seres que não desse mundo. Então, eles estavam vestidos com uma roupa que cobriu o corpo todo e que tinha um tom azul que eventualmente parecia acinzentado, de acordo com o relato dela. Além disso, eles tinham uma capa, um pedaço de tecido nas costas que era semelhante a uma capa, e também um capacete, uma espécie de casco que parecia um capacete. Ela ficou paralisada vendo aquelas duas criaturas. Não sabia do que é que se tratava, mas elas não pareciam agressivas. Esses dois seres não pareciam agressivos porque eles pareciam o tempo todo estar sorrindo. Eles tinham essa feição de sorriso o tempo todo. Então eles até pareciam amigáveis pelo fato de estarem o tempo todo sorrindo. Mas ela ficou tão assustada com aquilo, tão nervosa, que ela nem quis perder tempo tentando descobrir do que é que se tratava. Ela só queria sair dali o quanto antes, mas ela não conseguia. Ela estava estática, atônita diante daquela situação. Então, assim, assustada e ao mesmo tempo não conseguia sair dali, não conseguia correr. Só que eles se aproximaram dela e puxaram o ramalhete de flores
as meias e os sapatos que estavam nas mãos dela, porque ela tinha tirado para poder caminhar a trilha com lama. Ela tentou resistir e segurar os objetos, mas eles ficaram segurando do ponto deles com mãos pequenas, bem pequenas, ela disse que eles tinham mãos bem pequenininhas, e eles ficaram segurando até que ela cedesse, soltasse naturalmente, e eles pudessem ficar com as meias, as flores e os sapatos. E foi isso que aconteceu, eles seguraram nos objetos, ela segurou do outro lado, até que ela cedeu e eles ficaram com os objetos. Então, eles, ao olharem as meias, os sapatos, as flores, eles ficaram curiosos, como se eles não soubessem o que era aquilo. Ficaram assim, impressionados, curiosos, ali, a feição de curiosidade e sempre sorrindo. Então ela tentou pegar esses objetos de novo, puxou para si, e aí eles foram lá e puxaram de novo. E aí quando eles puxaram de novo, ela percebeu que eles, apesar de serem pequenos, eram muito fortes. Mas não pareciam serem agressivos, mas eram muito fortes. Então eles emitiam pequenas palavras, ruídos, sons, mas que eram como um idioma que ela não conhecia, uma linguagem, um idioma que ela nunca tinha ouvido, como se fosse uma outra língua. E eles ficavam o tempo todo olhando, curiosos, aqueles objetos. Então eles resolveram entrar na máquina pela escotilha e guardaram aqueles objetos, e de lá eles voltaram com um objeto esférico que parecia ser feito de couro, de acordo com o relato dela, e tentaram entregar esse objeto para ela. Parecia como se fosse uma troca. Eles pegaram as meias, os sapatos, as flores e que deram essa bola de couro, vamos dizer assim, para ela. Queriam dar para ela, oferecer para ela. Ela não sabia como reagir. Então ela ficou falando para que eles trouxessem de volta os pertences dela, e eles pareciam não entender a língua dela, o italiano que ela estava falando. Então eles ficavam só olhando ali atônitos e com aquela mesma expressão de sorriso o tempo todo. Então pegaram os objetos dela, levaram para dentro da máquina, e de lá de dentro trouxeram um objeto esférico, aparentemente feito de couro. E pareciam querer que ela ficasse, entregar para ela esse objeto para que ela ficasse. E ela não quis receber. Talvez ela tivesse até com medo do que poderia ser aquilo. Talvez pudesse causar algum mal para ela, enfim. Então, depois desse momento de tensão, onde ela não recebeu a bola de couro e também não conseguia sair, finalmente ela tomou a atitude, se assustou mais ainda, não pegou esse objeto esférico e saiu correndo para se afastar deles e se escondeu entre as árvores. Então eles continuaram olhando atônitos, curiosos, aqueles objetos ali, voltaram a olhar os sapatos, as meias, as flores, e daí ela se arrastou pelo chão até uma distância de aproximadamente 50 metros e observou que eles guardaram a bola de couro, os objetos que já tinham tirado dela, colocaram novamente na máquina, naquela estrutura, a escotilha se fechou e o objeto subiu e sumiu no céu, se elevou e sumiu no céu. Então ela ficou incrédula com o que ela tinha acabado de experimentar, de vivenciar, e daí resolveu sair correndo imediatamente para a igreja, que era para onde ela já estava indo originalmente, né? Quer dizer, no caso ela passaria primeiro pelo cemitério, mas ela quis ir logo para a igreja. Quando ela chegou à igreja, ela encontrou as amigas dela, as senhoras da igreja, e relatou o que tinha acabado de acontecer. Estava muito assustada. E as amigas dela acabaram contando para o padre. E é interessante porque, como eu disse no começo, essas pessoas não tinham uma referência cultural que permitisse que elas pensassem em extraterrestres. O relato dela, da Dona Rosa, era sempre no sentido sobrenatural. Ela praticamente, né, dizia que tinha visto demônios. Ela não chegou a falar em extraterrestres, e ela não foi a única. Outros relatos aconteceram, vou já contar,
mas era sempre, a coisa era vista como tendo sido um episódio sobrenatural. É como se ela tivesse tido um contato com demônios. A ideia de extraterrestre era uma coisa que não passava pela imaginação dela. Ela não tinha acesso a esse tipo de cultura, vamos dizer assim. Então, quando eles voltaram ao local do evento, que ela disse que tinha visto aquela máquina, aquela estrutura com 2 cones sobrepostos, que estava parada ali, naquele local havia realmente um buraco no chão. De fato, havia um buraco no chão. E é interessante porque, como eu acabei de dizer, outros relatos aconteceram naquele mesmo dia, tá certo? Eu coletei alguns que eu pesquisei em um vídeo da internet. Ampélio Torzini era um jovem uma criança, na verdade, de 6 anos, que em uma atividade da escola contou que no dia em que esse episódio com a Dona Rosa aconteceu, ele estava com seu irmão de 9 anos, cuidando dos porcos da família, e eles ao longe avistaram a Dona Rosa interagindo com homens pequenos, né? Com 2 pequenos homens. Isso não foi averiguado a fundo, porque eram crianças, podia ser que fosse um relato legítimo ou podia ser apenas uma influência do burburinho que a história estava tomando, né, sobre a imaginação das crianças. Por volta das 6h30 daquele dia, 6h30 da manhã, um trabalhador chamado Leolino, que estava caçando no momento, ele avistou um corpo luminoso que desceu ao chão e se sustentou ali, né? Se sustentou na terra, justamente naquele ponto onde a Dona Rosa disse que tinha visto essa máquina em formato de cones sobrepostos. Além disso, na mesma hora, uma floricultora chamada Andrea Live e o seu filho Victório, eles estavam passando por uma estrada próxima e observaram um dispositivo cônico avermelhado, brilhante, com cerca de 2 metros, que parecia subir com um propulsor em chamas, deixando para trás uma fumaça em forma espiralada, azulada. Um pedreiro de 25 anos chamado Romualdo Berti avistou uma coisa que ele chamou de foguete brilhante, que subia verticalmente pelo céu. Um outro homem chamado Luigi Dini passou às 7 horas da manhã próximo ao local. E junto com a filha dele, eles viram uma coisa estranha voadora na região. Um mecânico chamado Marcelo Pistock, ele estava na sua motocicleta, num trecho que vai de Mercatale a Bustini, e ele viu no céu um dispositivo esférico que voava horizontalmente e emanava uma luz que era tão forte que iluminava o solo abaixo dele, por onde ele passava. Então, o primeiro relato falava de um objeto vertical, que voava verticalmente pelo céu. Esse daqui, um objeto que voava horizontalmente. Já percebi essa diferença, né? E ele iluminava o solo abaixo, por causa da luz que emanava dele. Essa luz, de acordo com o Marcelo Pistock, vinha de um farol no centro do objeto e de outros 2 faróis nos lados. Ele dizia que um rastro vermelho-azul emanava desse objeto. Ele se assustou, estava na motocicleta, se assustou, começou a gritar, e os gritos dele chamaram a atenção de outros 2 irmãos, de outras 2 pessoas, que eram 2 irmãos, o Giuliano Gocelli e a irmã dele, Tosca, que pela janela da casa viram aquele objeto se afastar, né? E eles descreveram esse objeto como uma espécie de ovo avermelhado. Um sujeito chamado Dino Piadini e outro chamado Luigi Bianchi também viram um objeto voando no céu naquele dia, especificamente. Além de outros relatos que foram colhidos naquela mesma data, né? 1º de novembro de 1954. Essas pessoas não necessariamente se conheciam entre si. E muitos desses relatos foram dados antes que a história da Dona Rosa ganhasse a repercussão que acabou ganhando.
E é interessante notar que todas essas pessoas não falavam em extraterrestres. Era sempre um episódio, um evento estranho, esquisito. Algumas pessoas, como a própria Dona Rosa, falavam em demônios, em um evento, um fenômeno de natureza espiritual, sobrenatural, mas não se falava de extraterrestres. Posteriormente, quando os relatos foram sendo colhidos, principalmente da Dona Rosa, é que outras pessoas familiarizadas com esse tipo de referência associaram isso a seres de outro planeta, né? Então, essas pessoas em si não falavam em extraterrestre, elas não tinham esse tipo de referência. A Dona Rosa Dainelli, ela faleceu aos 92 anos de idade, no dia 27 de outubro de 2006, e até o fim da sua vida, ela disse que tudo o que aconteceu foi real, que não foi inventado, que não foi uma mentira, e que ela não sabia explicar quem eram esses seres, o que era aquele objeto que eles aparentemente estavam querendo oferecer para ela e que ela acabou não pegando. Eu fico pensando o que é que teria acontecido se ela tivesse aceito esse objeto esférico, né? Poderia ser analisado, estudado, enfim. Mas ela não aceitou e eles levaram de volta. Ela não aceitou, correu, se afastou deles, eles ficaram olhando, entraram e levaram embora. E ela disse que isso tudo é real. Isso ela dizia, né? Até o fim da vida dela, ela sustentava que não era uma invenção, que era tudo real e que ela, apesar de ela não saber explicar do que é que se tratava. Então isso ficou conhecido como o caso Rosa Dainelli e os seres sorridentes. Essa é a história de hoje. Toda sexta-feira eu vou manter esse compromisso de postar um vídeo novo. Vou preparar casos mais complexos, mais elaborados, com mais detalhes, preparar um roteiro mais bonitinho, um local melhor para gravar, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vou deixar alguns detalhes aqui na descrição. Vou também deixar minha chave Pix, caso você queira colaborar de alguma forma com esse humilde canal. E eu vou, a partir de agora, postar semanalmente e espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, tá certo? Divulguem para os seus amigos, para que a gente e se inscrevam no canal, tá certo? Para que a gente possa fazer esse canal crescer, né? Chegar para várias pessoas e assim por diante. Então, essa é a história de hoje. Eu sou o Matheus Renan, eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí.